Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre o sistema monofásico com retorno por terra? Então se liga no vídeo. Bom galera, contextualizando para vocês aqui, qual que é a diferença de um sistema comum trifásico para o sistema MRT, né, que é o monofásico por retorno por terra? Está na quantidade de fase, na sua instalação. Então esse sistema ele é muito mais econômico do que um sistema trifásico que você vê na região urbana, né? Então o sistema trifásico tem 3 fios, tem cruzeta, tem mão francesa, tem várias outras coisas que na sua instalação monofásica você não tem, isoladores. Então assim, ele é muito mais econômico do que um sistema trifásico ou bifásico. Então chegando a ser aí na casa de 40, 30% do valor de um sistema trifásico, por exemplo. Então ele se tornou muito economicamente viável. Então, e da onde que surgiu muita demanda por esse sistema? Quando houve assim aquela expansão de eletrificação rural, seja programa, por exemplo, como Luz para Todos. Então, assim, ele é muito viável economicamente falando, quando você vai ligar uma carga distante de baixa potência. Como ele é monofásico também, você tem algumas limitações aí por potência. Normalmente esse sistema a gente utiliza ele até 50 kW, ali, 50 kVA. Porém, muita distribuidora, a gente vê aí que utiliza até transformadores de 25 kVA. Então, assim, ele tem essa limitação de potência. Caso você tenha, por exemplo, uma fazenda lá no rural que precisa, por exemplo, de um secador, motores de grande potência, trifásico ou pivô de irrigação, esse sistema não vai te atender. Você vai ter que pedir aí uma rede trifásica para ter sua alimentação ali na concessionária que você tiver. Bom, vamos falar um pouquinho então desse sistema, né? Contextualizando, né, dando essa introdução, vamos falar na prática e na técnica como que ele funciona, tá bom? Então se liga no vídeo aí, fica até o final, dá o seu like, curte, se inscreve aí e vamos lá. Bom, galera, aqui a gente tem um sistema fonte, seja ela subestação, gerador, ligado em estrela aterrado. Para você ter o sistema monofásico retorno por terra, sua fonte tem que ser estrela aterrado. Você vai ver o porquê aqui. Como que funciona? Vamos supor que aqui eu estou alimentando várias cargas, né? Transformadores trifásicos e tal. E aqui entra uma carga de até 25 kVA, como eu falei, para ser alimentado por monofásico retorno por terra. Como que você vai alimentar isso? Você vai pegar uma fase na média tensão, né? E vai alimentar a bobina primária do seu transformador. A bobina, no fechamento do primário do seu transformador, que tem uma bobina só, você não vai levar cabo, você vai aterrar ele. E o que, que vai acontecer, né? E aqui a bobina do seu secundário, com um tap do meio, onde você vai poder ter no seu secundário a tensão de 127, 254. Essa é a tensão padrão por decreto nacional, tá? O decreto, vou colocar aqui o número do decreto, por padrão nacional. E o que, que acontece aqui na circulação de corrente desse sistema, né? Você vai circular corrente no primário para o terra e do terra ele vai voltar para sua fonte. Então você não vai ter o retorno da corrente por um cabo, por exemplo, igual aqui. Então você já economiza o lançamento de um cabo aqui, como eu falei. Esse projeto é muito economicamente viável, né? Então você vai circular corrente pelo primário e pelo terra. Bom, com isso surgem algumas características muito importantes. O seu aterramento ele vai ter corrente de carga. Então, se você, por exemplo, pegar um transformador de 25 kVA, você vai ter 1 ampere no primário dele. Então, você vai ter 1 ampere passando no seu aterramento. Então, o seu aterramento ele vai ter uma diferença de potencial aqui. Então, você vai ter que ter um projeto de aterramento, uma estratificação do solo, um valor de aterramento muito baixo para você não ter perigo aqui, seja para pessoas, seja para animais. Como a gente está falando da área rural, a gente tem muito animal perto dessas redes. Então, você tem que minimizar aqui a tensão de passe e a tensão de toque para você não ter problema de segurança. Então, essa região do aterramento do transformador, ela tem que estar equipotencializada a fim de garantir a segurança das pessoas e animais, tá bom? Isso é muito importante. Então, o crítico desse projeto é o aterramento, tá bom? Vamos lá. E temos outra característica de alimentação aqui, que é quando você tem uma rede que começa a ter muito ramal monofásico. Então o que, que você faz? Normalmente você coloca um transformador isolador, que se chama. Por exemplo, eu vou ter um transformador aqui, ó, ele é bifásico, né? Vou ligar duas fases aqui. Uma fase
no secundário do transformador, eu vou ligar para o terra, né? E essa bobina aqui, ó, eu vou ligar aqui. O que vai acontecer aqui? Em vez de o meu sistema mandar a corrente lá para minha fonte, né, na alimentação dele, ele vai circular a corrente aqui, ó, pelo transformador de isolador aqui. Então eu vou colocar um transformador fase-fase, com um secundário fase-terra, e essa terra vai ter o loop aqui, ó. Então o que isso daí é bom, né? É o benefício disso. Você, por exemplo, não vai ter muito desbalanceamento. Isso daqui, sua fonte não vai enxergar o desbalanceamento daqui para cá, né? Essa corrente monofásica que pode causar um balanceamento ali e até às vezes causar atuação indevida da proteção, porque ela vai começar a enxergar muito neutro, só que esse neutro é carga e vai acabar atuando sua proteção de forma indevida, tá? Então esse é um formato aqui que se instala com transformador isolador, tá? Você tem algumas desvantagens, porque você vai ficar limitado na potência desse transformador, né? E as tensões dele, você pode, por exemplo, elevar a tensão para transmitir aqui, ou padronizar essa tensão para cá. Aqui, por exemplo, pode ser uma tensão que não é padrão no sistema MRT e você eleva ou abaixa essa tensão para padronizar a sua alimentação aqui do MRT. Então, basicamente, o sistema MRT é assim. Então, no primário ele tem uma fase, né? E o fechamento dele é por terra, onde circula a corrente por terra. E aqui você tem a possibilidade de ter uma tensão fase terra, né? Que seria o 127, e uma fase-fase, que seria o 254, tá bom? Então, lembrando, região crítica, aterramento. Então você tem que fazer um bom projeto de aterramento, uma estratificação de solo, para você garantir os níveis de segurança aí do seu projeto. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixe seu comentário aí, se inscreve no canal e deixe seu like. Beleza? Valeu!